Doença autoimune é só genética? Será mesmo? O que a gente vai conversar hoje é sobre a importância dos fatores ambientais como responsáveis tanto pelo desencadeamento quanto pela não remissão da maioria das doenças autoimunes. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo com mulheres que querem conviver bem com o seu ciclo, prevenindo e calando as suas doenças autoimunes. O nosso papo hoje é sobre os fatores mais importantes que são causadores das doenças autoimunes. É claro que você vai pensar, tem que ter uma genética, eu tenho que ter alguns casos na família para que isso aconteça comigo também. Mas eu te digo que não necessariamente. Isso acontece não é só com as doenças autoimunes, mas com a maioria das doenças crônicas. A gente não precisa necessariamente ter casos na família, pais, avós, tios, para que a gente desenvolva essas doenças. Os fatores ambientais, hoje já se sabe, são responsáveis por mais de 90% das causas de doenças. Porque se a gente for parar para pensar, quais são esses fatores ambientais? A alimentação, o estilo de vida como um todo, que inclui atividade física ou sedentarismo, a qualidade do sono, a forma com que a gente lida com as situações de estresse. Isso é muito importante. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo dessa questão da interferência do estresse no nosso estilo de vida. A forma com que a gente lida com as situações estressantes é determinante para a saúde ou para a doença, porque as emoções, quando elas não são bem gerenciadas, principalmente as emoções ruins, estou falando aqui de ódio, mágoa, rancor, tristeza, todas elas se somatizam com o tempo. É como se elas fossem se cristalizando no nosso corpo, e isso vai mais cedo ou mais tarde gerar uma doença. E o local onde essa doença vai se desenvolver está muito relacionado à emoção que está sendo expressada e mal administrada. No caso das doenças autoimunes, esse mau gerenciamento do estresse vai deixar sempre o nosso cortisol elevado. Cortisol é aquele hormônio importante que a gente produz diariamente em níveis normais para que a gente possa se manter acordada, ativa, realizando as atividades normais da nossa rotina. Portanto, a gente precisa do cortisol para viver. O grande problema do cortisol, quando a gente fala em doença crônica, quando a gente fala em doença autoimune, é essa produção exagerada e principalmente de forma constante. Porque o normal é que a gente tenha momentos do dia em que o cortisol se eleva por uma necessidade daquele momento. Como, por exemplo, na hora de acordar. A gente precisa, no momento do despertar, ter uma elevação desse cortisol para que a gente consiga ativar o nosso consciente e iniciar as atividades ali com energia, com disposição, com foco. Mas tem os momentos em que esses níveis reduzem. Isso é normal, isso é o adequado, porque nesses momentos a gente precisa se desligar conscientemente dessa rotina e poder descansar, relaxar, para que nesse momento também outros hormônios possam ser ativados, como por exemplo a melatonina, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente deita para dormir num ambiente escuro. Mas o problema é que a maioria das pessoas hoje em dia estão adoecendo muito por conta do mau gerenciamento do estresse. Isso acontece porque essas pessoas, se mantendo em estresse de forma crônica o tempo todo, todos os dias, esses níveis de cortisol não reduzem. É como se esse nível ficasse alto o tempo todo, o dia todo, todos os dias. E isso vai mais cedo ou mais tarde agredir o nosso corpo em um nível em que ele vai começar a responder, ele vai começar a se defender. É como se ele entendesse que você está em perigo e que aquele perigo está demorando demais. Por isso que o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a te defender. O nosso sistema imunológico vai ficar em alerta o tempo todo por conta disso, entendendo que você está em perigo. Por isso, ele vai precisar reagir com o objetivo de te proteger. E nesse momento, se você tem aquela predisposição genética para o desenvolvimento de alguma doença autoimune, é muito provável que esse sistema imunológico comece a te defender, porém de uma maneira desorganizada, de uma maneira descontrolada. E ele acaba atacando as células do seu corpo que são saudáveis, de órgãos que não tem nada a ver com aquela situação de estresse naquele momento. Mas o que vai determinar esse órgão para que a doença autoimune aconteça? Depende de cada contexto emocional, depende de questões muito pessoais, como por exemplo, pessoas que têm dificuldade de entregar o controle, pessoas que querem controlar todas as situações, que são muito rígidas. Normalmente, o órgão afetado são as articulações, e daí pode surgir uma artrite. Se o órgão de choque dessa pessoa é a fala, ela tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade de desabafar,
de dizer o que acha, o que pensa, aquela pessoa que engole muito sapo, é muito provável que um órgão atingido aí vai ser a tireoide. E no caso de pessoas que já têm uma certa autorrejeição, que têm um sentimento de inferioridade muito grande que não foi trabalhado, muitas vezes por questões lá da infância, alguma rejeição que ficou ali no inconsciente durante muitos anos, é como se ela inconscientemente desejasse ser rejeitada. Então é comum que o corpo responda atacando células da pele. Então nesse caso pode surgir a psoríase, pode surgir o vitiligo. Observe o quanto essa metafísica da saúde é interessante. E é uma área que merece estudo, que merece aprofundamento, porque ela nos traz muitas respostas importantes de todas as doenças. Porque nenhuma doença crônica ela acontece do dia para a noite. Essas doenças vão surgindo ao longo da vida. Logo no início não se percebe isso, é claro. Mas com o passar do tempo, na medida em que essas emoções mal administradas vão se solidificando, elas vão criando raiz no organismo, é normal, é natural que isso vá danificando células, sistemas, órgãos, e daí surge a doença. É muito comum o câncer, e já se sabe disso hoje, a relação que o surgimento do câncer tem no órgão de acordo com a emoção que aquele paciente teve durante muito tempo na vida, como ódio, rancor, mágoa. Esses tumores tendem a surgir no intestino, no fígado, no estômago, todos eles relacionados a emoções mal administradas. Então, nesse vídeo de hoje, o meu objetivo principal não é nem falar tanto da alimentação, de suplementação, mas, sobretudo, do gerenciamento do estresse. Ou melhor, do mau gerenciamento do estresse ao longo da vida, que é algo que vai acontecendo de forma muito sutil, silenciosa, mas que pode danificar o seu corpo e em algum momento haver o surgimento de uma doença. Por isso que eu sempre falo que a prevenção é fundamental. E quando a gente fala em prevenção, não é só o que você come, escolher melhor os alimentos, evitar bebida alcoólica, evitar cigarro, não é só isso, não é só necessariamente o que entra pela nossa boca, mas também nossos pensamentos, nossos sentimentos, como a gente lida com as nossas emoções, como a gente lida com a gente mesmo todos os dias. Isso é muito importante porque da mesma forma que a alimentação, o cigarro, bebida alcoólica podem ser prejudiciais ao corpo, os sentimentos e as emoções mal gerenciadas também são. Por isso que quando a gente fala em prevenção, é importante lembrar dessa frase: silenciamento de genes. Mesmo que a genética não seja favorável à doença, mas é importante que tudo que a gente faça, desde a alimentação, suplementação, gerenciamento do estresse, tenha como objetivo silenciar genes doentes. Porque atualmente, e já há muito tempo, a alimentação, o estilo de vida das pessoas tem piorado cada vez mais. A nossa exposição ambiental a poluentes, agrotóxicos, alimentos transgênicos, aditivos alimentares em praticamente tudo que está na prateleira dos supermercados. A falta de tempo para cuidar da alimentação, para preparar refeições mais naturais, para comer comida de verdade, tem ficado cada vez mais esquecido. Então, mesmo que a gente não tenha a genética favorável a uma determinada doença, existe uma situação chamada epigenética, que é a interferência do ambiente sobre os nossos genes. Então, mesmo que não exista uma genética para uma doença na sua família, os hábitos diários podem modificar genes de uma geração para outra e, através dessa modificação, haver a desmetilação de genes. O que é isso? É como se aqueles fatores ambientais ruins fossem lá e acordassem aquele gene defeituoso, mas que ele não te causaria nenhum mal, desde que você deixasse ele dormindo. É o que eu acabei de falar do silenciamento. O estilo de vida, a alimentação, pode silenciar genes e você conviver com aquele gene defeituoso, porém, ele vai estar dormindo, ele não vai despertar e causar nenhuma doença. Mas no momento que o ambiente não favorece, e isso acontece todos os dias ao longo de uma vida, esse gene vai ser despertado e mais cedo ou mais tarde você pode desenvolver qualquer doença crônica, mesmo que não exista nenhum caso manifestado na sua família. É por isso que é comum a gente muitas vezes se deparar com situações de alguém que recebeu um diagnóstico de câncer ou um diagnóstico de uma doença autoimune, de uma demência. E a gente pensa assim, tá, mas não tem nenhum caso na família dessa pessoa. Ninguém esperava que isso acontecesse. Só que a gente tem que olhar essa situação de uma outra forma. Existem fatores individuais que têm relação não só com a genética, mas com o ambiente. Gêmeos idênticos criados em regiões diferentes, com vidas diferentes, alimentações diferentes, hábitos de vida diferentes, podem desenvolver doenças. Aquele que está em um ambiente mais saudável
não vai desenvolver doença nenhuma. E aquele outro que se expôs a um ambiente ruim, do ponto de vista alimentar, de estresse, de sedentarismo, ele pode começar a desenvolver uma determinada doença. E são gêmeos idênticos. Tem estudos que já mostram isso. Todas as doenças autoimunes têm a mesma base, que é a inflamação do corpo, uma desregulação do sistema imunológico, desequilíbrio das funções intestinais, ou seja, desbiose intestinal, hiperpermeabilidade, e um quarto fator seria a genética, mas como vocês já estão entendendo, ele não é determinante. Ele pode contribuir, mas não vai determinar o surgimento da doença. E o que vai determinar, apesar de ter a mesma base, a manifestação vai depender de cada indivíduo, como eu falei no início. O órgão de choque é muito individual. E uma coisa muito importante, principalmente para quem já tem alguma doença autoimune, é comum que a pessoa que tem a doença autoimune em um determinado órgão, mais cedo ou mais tarde, se ela não tiver o devido cuidado com a modulação da inflamação, da imunidade, cuidar do intestino, cuidar das emoções, ela passe a desenvolver uma segunda, até uma terceira ou uma quarta doença autoimune. E eu não estou aqui sendo trágica falando isso para você, não. Isso é fato, porque como eu falei, a raiz de todas as doenças autoimunes é a mesma. A manifestação vai depender do contexto daquele momento da pessoa. E se essa doença pode se manifestar em um determinado órgão, ela pode se manifestar em qualquer outro. Agora, tudo está nas suas mãos. Se você descobriu alguma doença autoimune recentemente, você tem que começar a cuidar o mais rápido possível, fazendo todos os ajustes alimentares, melhorando a permeabilidade do intestino, gerenciando o seu estresse, dormindo melhor, evitando a exposição ambiental dentro do possível de todos os contaminantes, todos os agressores, controlando os seus níveis de cortisol. É interessante a gente perceber, na prática, que o sistema imunológico e o estresse estão diretamente relacionados. Eu vou te dar um exemplo aqui bem simples. Eu vou te mostrar aqui que o nosso corpo é muito inteligente. Você já deve ter se deparado em algum momento com um período de estresse emocional, no trabalho ou em casa, e percebeu três coisas. Você começou a ter mais resfriado, com mais frequência. Você começou a perceber queda de cabelo. E percebeu também que sua digestão começou a não ficar legal. Tudo que você comia, principalmente carne, você notava um certo empachamento, é como se aquilo não fizesse digestão direito. Isso tudo associado à situação de estresse que você estava vivendo, você resfriada com muita frequência e cabelo caindo muito. Eu acho que todo mundo já passou por alguma situação como essa. O nosso corpo é muito inteligente. Nesse momento de alto estresse, de alta demanda emocional, em que você precisa controlar os seus níveis de cortisol, o corpo vai precisar distribuir o nível de nutriente que você tem disponível para todas essas funções. Exemplo, o zinco é um mineral importantíssimo, tanto para a imunidade, quanto para manter a integridade dos cabelos, o crescimento dos cabelos, e manter a nossa digestão acontecendo de forma adequada. Só que nesse momento de alta demanda de estresse, em que você não está conseguindo organizar esses níveis de cortisol e não está gerenciando bem essa situação de estresse, o pouco zinco que você tem no corpo, se você tem deficiência, porque nesse caso só vai acontecer essas queixas se você tiver deficiência, é óbvio. Nesse caso, o corpo vai ficar responsável por distribuir esse pouco zinco que você tem entre todas essas funções. E aí pensa comigo, é claro que ele não vai priorizar o seu cabelo e deixar o seu sistema imunológico sofrendo com deficiência. Então o que é que ele faz? Ele vai tentar pegar o pouco nível de zinco que você tem, levar para a sua imunidade, para que malmente ele dê conta dessa imunidade. E aí, é claro, a digestão vai sofrer as consequências dessa deficiência e o seu cabelo vai cair absurdamente, porque não vai ter zinco suficiente para essas três funções. E observe que mesmo o organismo priorizando zinco, selênio, vitamina C e outros tantos nutrientes importantes para a imunidade, mesmo assim você vai ficar resfriada. Então observe por esse exemplo simples, corriqueiro, que a nossa imunidade está diretamente relacionada ao controle do estresse emocional. Por isso que nas doenças autoimunes, muito mais importante do que a alimentação, do que a suplementação, é o gerenciamento do estresse. Quanto menos a gente gerencia esse estresse e mantém o nosso cortisol alto por muito tempo, a tendência natural é que o nosso sistema imunológico fique sobrecarregado, que ele fique descontrolado e que ele comece a agir de uma maneira disfuncional, com o objetivo de nos proteger. E esse é o principal gatilho para o surgimento de uma doença autoimune. E para aquelas pessoas que já têm doença autoimune, que estão fazendo um tratamento, é a maior causa de novas crises. Então, se a pessoa tem psoríase e ela está ali cuidando em um momento em que ela está bem disciplinada nos cuidados, tudo bem aquela
lesão vai começar a cicatrizar. Mas se ela tem um período de estresse, que ela começa a dormir mal por causa disso e começa a se alimentar mal também por causa disso, ela tem uma crise. Aquele local da lesão, ele começa a coçar, começa a arder, começa a descamar, ele fica inflamado e daí de nada vai adiantar a pomadinha tópica que você usa sempre se você não gerenciar em paralelo o estresse, o sono, a alimentação e a suplementação. E eu quero te deixar uma mensagem final nesse vídeo. Além da alimentação e da suplementação que você já sabe que são importantes nesse tratamento e nessa prevenção, o gerenciamento do estresse é um outro fator que a gente precisa ter muita atenção. O gerenciamento do estresse faz parte de um autocuidado. E como o próprio nome diz, é um autocuidado. É algo que ninguém pode fazer por nós. Priorizar a qualidade do seu sono, as horas de sono, priorizar um momento do dia para fazer atividade física de forma regular, não só visando questões estéticas, ganho de massa muscular, perda de gordura, apenas por esse objetivo, mas principalmente entendendo que o momento da atividade física é um momento em que o seu corpo agradece pelo autocuidado, pela atenção. E ele vai te devolver isso em um sono de melhor qualidade, em mais disposição, em mais energia e, de quebra, uma redução do percentual de gordura e um ganho muscular. O que, inclusive, é muito bom também para a prevenção e para o controle da doença autoimune, porque quanto menor o nosso percentual de gordura no corpo, menor o nosso nível de inflamação. E se o nosso corpo está menos inflamado, isso contribui muito para a melhora da doença autoimune ou para a prevenção, se você ainda não tem a doença. Da mesma forma, esse ganho de massa muscular em paralelo vai te ajudar a manter o nível de gordura que você perdeu. Porque quanto mais massa muscular, mais acelerado é o nosso metabolismo, consequentemente a gente queima gordura com mais facilidade. Então, cuidar da composição corporal também é um outro fator importantíssimo. E o gerenciamento do estresse, o que eu te recomendo é que você busque ajuda. Se você não consegue lidar com as emoções sozinha, busque ajuda. Terapia, cultive as suas crenças, independente de religião. Algo que te dê sustentação, suporte para esses momentos desafiadores é muito importante. Nós nunca estamos sozinhas. E integrar o autocuidado do ponto de vista emocional e espiritual é fundamental para um completo autocuidado e para que você consiga, de fato, alcançar a qualidade de vida que você merece, calando a sua doença autoimune e até esquecendo que ela existe. Eu espero que o conteúdo desse vídeo de hoje tenha te ajudado a entender melhor a importância do autocuidado, do gerenciamento do estresse, para que você consiga calar a sua doença autoimune e ter qualidade de vida, pois é isso que você merece. Um grande beijo, até o próximo vídeo.